E nesta semana você acompanhou aqui no Fala Brasil 4 casos de crianças gravemente agredidas em São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Casos absurdos, né? 3 crianças morreram. É um tipo de violência que assusta e que não para de crescer no país. Difícil de explicar e também de prevenir. Micaele Luísa de Souza, de apenas 3 anos, foi espancada nos últimos 4 meses. Ela passou por 4 hospitais na zona leste de São Paulo. Em um deles, foram 13 dias internada. Na última terça-feira, chegou ao pronto-socorro sem vida. A mãe e o padrasto foram presos suspeitos de maus tratos. O que mais chama atenção no caso Micaele é que a avó materna teve a guarda da criança concedida pelos próximos 6 meses e ainda assim resolveu entregar a menina à mãe. A avó disse que não foi orientada pelas assistentes sociais. E esse advogado especialista em direitos da criança e do adolescente identificou que não havia pedido de medida protetiva contra a mãe e o padrasto da criança. E, aparentemente, conforme os próprios documentos, a decisão judicial, o termo de guarda, ela não foi advertida para impedir a visita, o acesso da sua filha e do padrasto com relação à criança. Isadora Pereira de Souza e Everton Queiroz negam as acusações. Mas, afinal, o que poderia ter sido feito para evitar a tragédia com Micaele? Quando há dúvida com quem é o parente, o familiar mais adequado para ficar com a criança, enquanto se analisa com quem que ela vai ficar, ela fica num abrigo. O serviço de acolhimento é para esses casos. Na mesma semana, outros crimes bárbaros contra menores. Em Belo Horizonte, uma mulher de 24 anos foi presa em flagrante depois de tentar matar o filho de apenas 3 anos, sufocando com um travesseiro. Na cidade de Palmares do Sul, no litoral gaúcho, um homem agride a menina de 2 anos e 8 meses com vários tapas no corpo e rosto enquanto trocava a fralda da criança. As imagens gravadas por um celular foram filmadas pela própria mãe da menina. Ainda no Rio Grande do Sul, um outro caso chocante. Um menino de 3 anos espancado até a morte pelo padrasto. O homem já tinha passagens pela polícia. Isso é resultado da desagregação, da desestrutura no ambiente familiar, algumas situações de novos relacionamentos e que daí passa a se tratar a criança como um problema, como um obstáculo para o próprio novo relacionamento e situações de alcoolismo, de uso de drogas. O juiz da Vara da Infância e Juventude orienta sobre o que diz a lei em casos de agressão. Ao menor indício de maus tratos, o hospital precisa acionar a polícia, o conselho tutelar e o judiciário. Toda vez que uma criança chega com alguma suspeita de agressão a um hospital, é dever do hospital alertar as autoridades a respeito daquela possível agressão, né? De novo, pode alertar o delegado, pode alertar o conselho tutelar, pode alertar o Ministério Público, enfim, é essencial que ela comunique essa suspeita de que houve uma agressão àquela criança. A pena para o crime de lesão corporal contra menores de idade pode chegar a 8 anos de prisão. No caso de homicídios, pode passar de 30 anos. Se o crime é cometido contra a criança, ainda existe uma circunstância agravante, uma razão de elevação da pena final. É de arrepiar e, por mais incrível que pareça, outro caso foi registrado aqui em São Paulo, desta vez em Guarulhos, região metropolitana. Os pais são acusados de matar o filho, um bebê de 3 meses. Lucas Carvalho, bom dia. O que a polícia já apurou sobre esse crime? Oi, Salsi, bom dia para você também, bom dia para quem acompanha o Fala Brasil. O que a polícia já sabe é que esse casal passou parte da madrugada usando drogas, enquanto essa criança, esse bebê, ficou aos cuidados do avô paterno. Eles voltaram para casa, isso já era por volta de 5 horas da manhã, teriam brigado demais, uma discussão bastante acalorada. Quando o avô saiu para trabalhar, ele percebeu que o neto estava com ferimentos, estava machucado, ele se ofereceu para levar a criança até o hospital, só que os pais negaram essa ajuda, negaram esse atendimento.
fato. Quando a polícia foi acionada, as equipes foram até a casa e encontraram o bebê, encontraram essa criança já desfalecida no colo do pai. O bebê foi levado então para o hospital, só que infelizmente ele já chegou sem vida. Na delegacia, o casal trocou acusações, ou seja, um acusa o outro, um responsabiliza o outro pela morte. O fato é que os dois estão presos e agora eles vão responder por homicídio qualificado. Camila, Salsi.